E Pedro segue escrevendo e a gente segue lendo. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. A gente faz isso, a gente estuda a Bíblia. E eu quero convidar você a se juntar a mim nesse momento aqui, neste breve vídeo, para a gente se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Deus amado, que coisa boa ter Bíblia. Eu não me canso de dizer isso. Obrigado por essa luz para o nosso caminho, por essa lâmpada para os nossos pés. Nos ilumina, Senhor, nos ensina a Tua palavra. A gente quer conhecer um pouco mais. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos agora no verso 4 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E vamos seguir aqui. O nosso estudo diz assim a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que baita frase e que quantidade de conteúdo. Vamos lá então? Vamos aqui fazer o nosso estudo como a gente sempre faz, pegando todos os termos aqui e explorando para a gente poder aprender mais da palavra do Senhor. Primeira coisa, contexto, né? Nós não pegamos essa frase aqui solta, nós estamos vindo estudando, já temos aqui alguns vídeos desde o primeiro verso do primeiro capítulo dessa carta de Pedro, e no último vídeo a gente viu o comecinho do capítulo 2, né? Então, o que a gente estava vendo ali? Nós estávamos vendo a importância de nós estudarmos a Bíblia. Os primeiros versos do capítulo 2, o apóstolo Pedro deixou isso muito claro. Sim, esse Pedro aqui é o Pedro apóstolo, um dos 12 ali que caminhou com Jesus Cristo. Então ele fala assim, olha só, nós já sabemos, eu e você, estudamos a Bíblia, né, conhecemos isso, nós recebemos a salvação. Quando nós resolvemos atender ao apelo do Espírito Santo e nos convertermos a Cristo. Bom, Pedro falou aqui que a gente vai, pelo estudo da palavra de Deus, a gente vai se desenvolvendo para a salvação. E aí agora ele fala isso, olha, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, então a gente está estudando a Bíblia, e com isso a gente vai mais e mais se aproximando de Jesus. Esse ele aqui é Jesus. Ele estava falando do Senhor no verso anterior. Então ele fala assim, ó, ele é uma pedra viva. Ora, que interessante. Porque a gente olha para uma pedra de verdade, né? A pedra ela não tem vida. Ela é um mineral, um conjunto de minerais ali, é um grande bloco, um pequeno bloco, rígido, com um peso, com características. E ele fala que o Senhor Jesus, ele é uma pedra, só que uma pedra viva. E agora a gente tem que entender esse significado. Ele fala que essa pedra foi rejeitada pelos homens. O que quer dizer isso? Isso tem múltiplo cumprimento, como as profecias têm. Tanto significa lá na cruz do Calvário a rejeição que Jesus teve, quanto ao longo da caminhada de Jesus, muita gente não quis andar com ele e o rejeitou, e teve gente que inclusive falou umas besteiras bem grandes para ele. Quanto significa? E aí preste atenção. Hoje, pessoas que estão rejeitando a Jesus. A gente não pode cair nesse erro que muitos cristãos caem, de apontar para as pessoas da época de Jesus como se eles fossem os terríveis. É como aquele costume que tem em alguns lugares aí, né, de malhar o Judas, pega um boneco e diz que é o Judas e aí fica batendo no boneco. Ou como tem pessoas hoje que não querem ter cruz, porque a cruz é o instrumento que matou Jesus. Todo mundo está esquecendo de uma coisa, o que matou Jesus foi meu pecado. E o seu também. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu por causa de Judas, porque Judas fez aquilo. Não. Ele morreu para pagar o meu pecado e o seu. Então a gente tem que ter esse foco. Ele foi rejeitado? Sim, ele ainda é rejeitado por muita gente. Não sejamos nós os que rejeitam a ele. Então, uma pedra viva, rejeitada pelos homens, só que escolhida por Deus. E ainda mais escolhida, preciosa. Então, para os homens, um bloco ali, uma pedra, um granito, desprezado. Para Deus, uma joia, uma pedra preciosa. E aí ele fala assim, ó, à medida que a gente se aproxima dele, nós, Pedro fala vocês, e eu sei que é pra gente, né? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Opa, peraí. Quer dizer que a gente, nós cristãos, porque estamos caminhando com Cristo, estudando a Bíblia, botando em prática, vivendo em comunidade cristã, cultuando, quer dizer então que a gente também está sendo pedra viva? E para que servem essas pedras? Ele que é a pedra viva e nós que também estamos sendo utilizados como pedras vivas.
para a edificação de uma casa. Assim como se pode pegar pedras e edificar um templo, uma casa, Pedro está falando que nós, por nos oferecermos a Cristo, estudarmos a Bíblia, nos aproximarmos dele, nós também somos usados por Deus como pedras vivas para ir fazendo o quê? Uma casa, só que é uma casa espiritual. Não é uma casa física, material. E aqui ele vai conectar com a figura do templo. Se você não sabe, em termos bíblicos, templo físico era só aquele que tinha em Jerusalém, tá? Sinagoga, por exemplo, não é templo, é local de reunião. O que é templo? É local de adoração, de sacrifício, né? Claro que hoje a gente fala em templo em sentido genérico. Por exemplo, a lei protege os locais de culto chamando eles de templos. Mas em sentido bíblico, uma igreja, uma edificação com a placa lá, igreja, a cruz em cima, aquilo lá não é templo em termo bíblico, tá? Lá é uma casa de oração. Templo é o povo de Deus reunido naquele lugar. Aí é templo. Então ele fala assim, ó, que Deus está fazendo com essas pedras vivas, ele está fazendo o quê? Uma casa espiritual. Para que nós sejamos um sacerdócio santo. E o que o sacerdote faz? Isso é interessante a gente saber. Vamos olhar para o Antigo Testamento de maneira assim, vendo ali como instrução para entender esse texto. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele fazia ofertas e sacrifícios a Deus. Ele recebia do povo e fazia isso para Deus. Então ele simbolizava uma união entre Deus e os homens. E aí Pedro fala que nós somos chamados para ser pedras vivas na construção de uma casa espiritual e que aí nós vamos ser o quê? Um sacerdócio santo. Mas o sacerdócio já não é santo? Isso aqui nos dá um indício que esse sacerdócio que nós devemos exercer tem algo de diferente daquele sacerdócio do Antigo Testamento. Não só em termos literais, que a gente não vai matar animais para oferecer queimados no altar, mas aqui esse termo santo, dentro do sacerdócio, santo você já sabe, né? Quer dizer, separado para um propósito específico. Então nós estamos oferecendo o quê? Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mudou todo o cenário. O sacerdote do Antigo Testamento oferecia sacrifícios físicos, materiais, coisas, cereais, animais. Nós oferecemos sacrifícios espirituais. E ainda mais, eles são por meio de Jesus Cristo. Então, o que é aceitável a Deus agora é um sacrifício espiritual. É isso que Deus aceita agora. Por quê? Porque o sacrifício físico, de uma vez por todas, foi o próprio Jesus. Então, a gente deve oferecer para Deus algo que é de natureza espiritual e é por intermédio de Jesus Cristo. Isso aqui sempre foi entendido pela igreja como, sabe o quê? Como uma vida digna, uma vida condizente com a condição de salvo. Aqui é mais uma vez a Bíblia derrubando aquela tolice clássica que desde o tempo dos apóstolos já tinha, de gente dizendo assim, mas se eu não sou obrigado a cumprir a lei do Antigo Testamento, se eu já tenho a salvação, então pode tudo? O apóstolo Paulo lá em Romanos refutou isso e falou, que isso? Como assim? O que você tem a ver agora que você é salvo com essa velha vida? Pedro já falou aqui, gente, abandona essa vida anterior. E aqui, nós vamos viver oferecendo o sacrifício espiritual. Já veio aqui uns 3 ou 4 seres humanos no meu canal com essa bobeira. A gente é apaixonado pelo legalismo e que quer impor a legislação do Antigo Testamento sobre os outros como um cabresto, e aí vê o ensino aqui, por exemplo, de Gálatas, né, de Romanos e agora aqui de 1 Pedro, e já vem uns 3 ou 4, diz assim, então eu vou sair roubando e matando porque eu não sou obrigado a seguir a lei do Antigo Testamento? E eu sempre respondo, preciso apresentar a você Jesus Cristo. Porque uma pessoa que quer sair roubando e matando, porque ela não é obrigada a seguir a lei do Antigo Testamento, essa pessoa não pode conhecer Jesus. Não pode, não tem como essa pessoa saber quem é Jesus. Uma pessoa que cogita roubar e matar porque não tem um cabresto no pescoço dela, não sabe quem é Jesus. Eu vou ter que apresentar, né? Então olha aqui, nós vamos viver fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É uma vida decente. É isso que é sacrifício espiritual. São as obras
condizentes com a condição de pessoa de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. E aqui o Pedro agora ele vai fazer uma citação lá de Isaías, capítulo 28, né? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vou explicar. Sião é o nome de uma colina, onde em cima dessa colina foi construída a cidade de Jerusalém. Então, quando você ouvir falar Sião ou o Monte Sião, é o lugar, aquela elevação, aquele acidente geográfico onde em cima está Jerusalém. Por isso que se usa muito, de maneira muito comum, Jerusalém, Sião, Sião, Jerusalém, porque a cidade foi crescendo, foram murando mais ao redor e acabou tomando todo aquele monte ali, né? Todo o Monte Sião hoje é a cidade. Então, eles que põem em Sião uma pedra angular. O que é pedra angular, você sabe? Vou lhe explicar. Tente se imaginar construindo uma casa de pedras, tá? Aí você vai lá e corta as pedras, imagina o trabalho que dá isso, né? Mas corta as pedras assim, o mais quadradinho que você consegue cortar, e você vai alinhando, né? E vai fazendo. Faz uma parede, faz um canto, a outra parede, o outro canto, e quando você vai fechar o último canto, quem já fez qualquer coisa, quem já fez um móvel, eu digo fazer assim, cortou a madeira, não é quem montou, quem foi lá em casa, cortou com uma serra, foi montar. Sabe o que a gente descobre? Que a gente tem um certo grau de imprecisão nas nossas medidas. E aí, nesse caso, de quando a pessoa vai fechar, por exemplo, o alicerce de uma casa, né? Imagina assim, talvez uma coisa mais próxima da gente. Alguém vai fazer um muro de pedra, e aí vai fazer todo o alicerce do muro. Cava, né? Pedrinhas iguais e tal. Quando vai fechar, não fecha. Ainda que o ângulo feche, porque a pessoa botou linha para marcar, tinha no meio uma pedra um pouquinho maior, uma um pouquinho menor, e aí não fecha. O que se fazia na antiguidade? Se pegava e se cortava uma pedra especial, sob medida, para fazer o encaixe da pontinha ali e fechar. Essa era a pedra de esquina, a pedra angular. Ela era uma pedra diferente das outras, mas sem ela o edifício não fechava. Então, olha que interessante, a palavra de Deus dada lá em Isaías, no Antigo Testamento, que Deus colocava em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, que era escolhida. Claro, porque se for uma pedra comum não funciona, não faz o ângulo, não faz o encaixe, né? Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado, porque é ele que faz tudo fechar, tudo ter sentido. Ele é o especial. Jesus Cristo é o protagonista da história. E quem confia nele não será envergonhado. Da mesma forma como o edificador, lá, o pedreiro, o engenheiro, e quem está, enfim, envolvido nessa obra, confia nisso. Não, a gente coloca aquela pedra que encaixa perfeitamente e fecha o prédio. Quem fizer isso, o prédio vai dar certo. Então, quem confia nele jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, quer dizer, para nós, né? Para vocês, os que creem, essa pedra, ela é preciosa. Sim, Jesus Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular, que faz todo o prédio fazer sentido. Mas para os que não creem, olha só, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está citando aqui o Salmo 118. Então, imagina que a ideia é o seguinte, tinha uma pedra diferente. Aí os construtores falam assim, não, essa pedra aqui não serve para a obra. Só que quando eles foram fechar o canto do prédio, não é que é exatamente aquela pedra que vai dar um encaixe? Então ele pega aqui uma figura, uma metáfora da construção civil para falar o seguinte, olha, o que os religiosos da época, e até os de hoje, tá, fizeram com Jesus? Rejeitaram. Só que ele é que é o fundamento e o encaixe perfeito de toda a vida espiritual. E também ele é mais uma coisa, aí aqui ele vai citar Isaías 8, que ele também é uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. O que quer dizer isso? Para quem não crê, Jesus, em vez de ser simplesmente aquela pedra que faz ter todo o sentido na vida espiritual, é para eles uma pedra na qual eles tropeçam, uma rocha que faz com que eles caiam. Veja que Jesus ele é o mesmo. É a maneira como nós escolhemos nos comportar em relação a ele, que vai fazer com que, para nós, ele seja ou a pedra angular perfeita, que faz tudo fazer sentido, ou uma pedra que a gente passa, tropeça e cai. Somos nós que escolhemos. Os que não creem, tropeçam.
E por que eles tropeçam? Porque desobedecem à mensagem. Para isso também foram destinados. Então eles tropeçam por desobedecerem à mensagem. Que mensagem é essa? É a palavra de Deus. Seja ela lida aqui, a palavra escrita que a gente está lendo, seja ela interpretada e entregue por aquelas pessoas que estão ensinando, por exemplo, o pastor na igreja. Esses escolhem desobedecer. Aí, porque eles escolhem desobedecer, eles tropeçam. E hoje é o que a gente está vendo no mundo, né? Hoje parece que virou, assim, motivo de orgulho ser contra a Bíblia, ser contra a fé. Parece que virou até uma virtude, que é uma grande tolice, na verdade. Para o que também foram destinados. Sim, o Senhor Deus destinou todos os que escolhem não seguir a Cristo, todos os que escolhem se opor a eles, Deus destinou eles ao tropeço, à queda. Não dá para a gente ficar pensando que dá para viver a vida de maneira leviana, do jeito que a pessoa quiser, no pecado, e não tem consequências. Não, tudo vai ficar... Não, não vai. Não vai. Existe juízo, existe julgamento, tem uma decisão de Deus que quem se botar contra Jesus Cristo será condenado. Isso sempre foi muito claro na Bíblia. Mas hoje tem aí uma bobeira, uma tolice de muita gente, achando que o ser humano pode fazer tudo o que ele quiser e que no final tudo vai dar certo. Né? Eu já ouvi gente dizer isso, tudo vai dar certo, como se falar isso fizesse acontecer uma mágica que no final tudo desse certo. Não. É uma escolha. Seguir a Jesus ou não seguir. É uma escolha. Vocês, porém, aí Pedro vai sempre diferenciando os que escolhem tropeçar e os que escolhem andar com Cristo. Vocês, porém, são geração eleita. Geração aqui é no sentido de um povo escolhido. Essa expressão ela era aplicada ao povo de Israel no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus formou a partir de um homem, do homem Abraão, Deus formou um povo para nesse povo entregar o Messias. Então esse era o povo escolhido, sim, Deus escolheu fazê-lo. Isso não significava que cada um individualmente era já escolhido. A pessoa tinha que se escolher para Deus, né? O Antigo Testamento já dizia, o justo viverá pela fé. Então agora, Paulo fala, agora a igreja é que é esse povo, né, esse povo escolhido. Ora, o sacerdócio real. Aqui é interessante porque no Antigo Testamento a realeza era uma família, Judá. O sacerdócio era outra família. Era a família de Arão, que vinha de Levi. Jesus Cristo foi rei e sacerdote. E Pedro fala que nós somos chamados para um sacerdócio real, para andarmos com Cristo. Nação santa. Assim como antigamente, lá no Antigo Testamento, era uma nação literal, de laços sanguíneos, agora é a igreja, que é inclusive gente de Israel, gente que era pagão, gente de todos os povos, todos são chamados para serem igreja do Senhor. Povo exclusivo de Deus, povo que é separado para Deus, é só de Deus. Não é de outros deuses, não é do mundo, não é da vida leviana. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos exclusivos de Deus, para a gente anunciar essas coisas maravilhosas de Deus, essa grandeza dele. Ele que nos tirou da escuridão para a luz. E é isso que esse povo faz, sendo o quê? Um sacerdócio real. Já vou voltar aqui com o sacerdócio. Tem uma coisa muito importante para ele contar sobre a história da igreja. Antes vocês nem sequer eram um povo, porque era um era judeu, o outro era da Galácia, o outro era grego, o outro era romano. Eram pessoas dispersas ali, só geograficamente no mesmo lugar. Agora são povo. Agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A misericórdia comprada por Jesus na cruz. E aí vamos ao ponto do sacerdócio real. Tem algo interessante. Muita gente hoje é evangélica e não sabe nem como o que quer dizer evangélico, de onde é que vem essa história. Bom, eu já expliquei no outro vídeo, mas vou recapitular aqui brevemente. Tudo começou com um homem na Alemanha, aliás, numa região que hoje nós chamamos de Alemanha, né? Que era um padre chamado Martinho Lutero. Esse homem, ele percebeu coisas na sua época e, bom, eu vou fazer a história longa, vou pular aqui muita coisa, mas enfim, ele, em um dado momento, ele olhando para esse texto, entendeu uma coisa. Ainda que existam líderes espirituais, né, isso ele mesmo escreveu, ele falou, olha, quem exerce ali a função pastoral é quem foi escolhido pela comunidade dos cristãos ou quem recebeu isso de uma autoridade maior, né? Mas todos os cristãos, todos, são chamados para serem sacerdócio. Porque tá aqui, ó, nós somos sacerdócio real. Não é no sentido de ter ali uma revolta
contra o pastorado, nada disso. É no sentido que nós precisamos assumir o encargo dado por Deus de que nós somos as pessoas que ministram diante de Deus em favor dos que não estão com Deus. Veja que interessante isso. É nós não jogarmos nas costas do pastor esse encargo. Não, o pastor pastoreia as ovelhas. Mas o sacerdócio real é de todos os cristãos. Então somos nós que vamos diante de Deus orar pelas pessoas caídas que precisam se converter a Cristo. Somos nós que vamos a essas pessoas em nome de Cristo com o anúncio da palavra de Deus. Todos nós. Isso não é coisa para o missionário, para o pastor. Não, é para todos os cristãos. E Martinho Lutero, então, deixou muito claro nas suas explicações que esse texto aqui está dizendo isso. Que todos nós temos esse chamado para sermos, então, o que é chamado na história da igreja, né? O sacerdócio geral de todos os cristãos. Temos um sumo sacerdote, que é Cristo, o sacerdote supremo acima de todos nós, mas todos nós exercemos esse ofício de irmos diante de Deus, levando em oração os perdidos e irmos aos perdidos, levando em palavras e em ações e em exemplos, levando a Deus. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa explicação. Se esse vídeo fez bem para você, passe ele para alguém e volte aqui no nosso próximo encontro para a gente continuar estudando esse texto. Até!